No Evangelho de Jesus, que escreveu o apóstolo João, livro do apóstolo João, Evangelho, quarto livro do Novo Testamento, facinho de achar. Quem já deu glória a Deus pela chuva hoje? Semana passada eu até orei no culto. Manda chuva, Jesus. Aí começou a chover, eu falei, meu Deus, hoje é culto. Aí a pastora falou assim, você vai reclamar? Eu falei, vou não. Amém, Jesus. João capítulo 11, quem achou diz amém. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 1, quero que você acompanhe comigo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava, diga assim comigo, Jesus amava. Pastor, por que o senhor está pedindo para repetir isso? Olha, grave isso. Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha para cá um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a maior revelação deixada para a igreja. Fala conosco nesta noite, ó Pai, que o nosso coração seja como aquela boa terra que recebeu as boas sementes do Evangelho, em nome de Jesus, amém. Queridos, perto de Jerusalém, perto da cidade de Jerusalém, no caminho da cidade, faltando cerca de 3 quilômetros para chegar na cidade, e 3 quilômetros para uma viagem a pé é uma distância considerável. Faltando 3 quilômetros para chegar na cidade, existia uma aldeia chamada Betânia, e essa aldeia era de uma família composta por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E Jesus era amigo deles, amigo. Poucas pessoas na Bíblia, Jesus disse que era amigo. Mais tarde Jesus foi dizer para os discípulos, olha, já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos chamo de amigos. Jesus considerou os apóstolos amigos. Mas fora desse círculo do colégio apostólico, a família que era amiga de Jesus era essa. Jesus jantava na casa deles, Jesus parava na casa deles quando viajava para Jerusalém, ao ponto da Bíblia dizer que Jesus amava eles. Era uma amizade bonita. João, o apóstolo que era mais próximo de Jesus, que era o apóstolo que Jesus amava,
ele escreveu dizendo que Jesus amava aquela família, e João sabia o que estava dizendo. Mas é importante nós entendermos que Deus não se move por sentimentos. Escute o que eu estou dizendo. Apesar de ter um sentimento muito forte pela família, quando chegou a notícia dizendo: olha, o teu amigo Lázaro, a notícia já foi assim: aquele a quem tu amas. Não foi uma notícia, foi uma cobrança. Olha, aquele teu amigo que você diz que ama está doente, vai lá e faz alguma coisa. A pessoa que deu a notícia para Jesus é como se ela estivesse dizendo assim: olha, você não cura tantos cegos, tantos mudos, tantos paralíticos, você não tem feito tanto milagre, vai lá, o teu amigo está doente, aquele que tu amas está doente. Mas a Bíblia diz que apesar de ouvir isso, Jesus permaneceu 2 dias aonde estava. Jesus não saiu correndo para dizer: é meu amigo, eu preciso curar. Não. Mas é meu amigo, tá bom, mas deixa ele lá. Jesus, o senhor não vai lá? Jesus disse: não, ainda não, porque eu sei que aquela enfermidade tem um propósito. Era Jesus dizendo: olha, você não precisa se mover por sentimentos. A lição que Jesus está nos dando aqui é que nós, assim como Jesus, não devemos nos mover com base em sentimentos. Nós devemos nos mover debaixo do propósito. Existe um propósito de Deus, existe uma vontade de Deus, existe um controle soberano de Deus sobre todas as coisas. E todas as vezes que nós nos movemos baseado em sentimentos, nós provocamos frustração. Como assim, pastor? Não precisa levantar a mão para não constranger ninguém, mas quantas pessoas já não foram movidas por sentimento e acabaram se decepcionando? Quantas pessoas não quiseram ajudar por conta de um sentimento e acabaram se decepcionando? Quantas pessoas não tentaram fazer o bem? Pastor, mas eu só quis fazer o bem. Pastor, mas eu só quis ajudar. Pastor, mas a minha intenção era boa, porque eu gosto daquela pessoa, porque é meu amigo, porque eu amo. Apesar da sua intenção ser boa, você acabou se ferindo, acabou se machucando, acabou se decepcionando. Por quê, pastor? Porque nós precisamos aprender que nós não somos movidos por alma, nós somos governados pelo Espírito. A alma é a sede das emoções. Nós somos, eu já ensinei vocês aqui, nós não somos esse corpo, nós somos um espírito. Diga comigo: eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Nós somos um ser tridimensional, um ser tricotômico. Que palavra bonita, né? Ensaiei o dia inteiro para falar ela. Nós somos um ser tricotômico, um ser tridimensional. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos esse corpo, herança maldita de Adão, esse corpo que adoece, que apodrece, que morre. Não. Nós somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. A nossa alma é a sede das nossas emoções. O nosso corpo possui 5 pontos de contato com o mundo exterior, 5 sentidos. O corpo possui a visão, o olfato, o tato, a audição, o paladar. Isso é o corpo. É a maneira do corpo se comunicar com o mundo exterior. A alma possui sentimentos. O que é sentimento? Alegria, tristeza, empolgação, frustração. A alma é a sede das emoções.
E o Espírito é aquilo que o próprio Deus repartiu e nos criou. Nós somos parte de Deus, nós somos Deus. É por isso que o salmista disse: vós sois deuses. Pastor, que heresia é essa? Quer dizer que eu sou um Deus? Eu quero dizer que você foi feito de Deus. O próprio Deus soprou a essência dele em Adão. Pastor, por que o senhor está pregando tudo isso? Porque nós precisamos aprender a não ser governados por alma. É por isso que Judas, no versículo 20, se eu não me engano, diz que aqueles que se afastam de Deus são homens sensuais. Sensuais não está dizendo de sensualidade, está dizendo de pessoas movidas por sentimentos. Quando nós somos movidos por sentimentos, nós fazemos com base em empolgação, fazemos porque estamos felizes, falamos porque estamos tristes, chegamos a conclusões porque estamos feridos. Isso é alma, é a alma falando, é a alma gritando, é a alma tentando governar. E o que Jesus está ensinando aqui? Um dia chegaram e disseram: Senhor, o teu amigo, aquele que tu ama, faz alguma coisa. E é como se Jesus estivesse olhando e dizendo: eu vou ensinar vocês que quem nos governa não é a alma, quem nos governa é o Espírito, que está debaixo de um propósito. Quantas vezes nós não fomos movidos por sentimentos e nos ferimos, e nos machucamos? Por quê, pastor? Porque Deus não tem compromisso com os nossos sentimentos. Deus não tem compromisso com aquilo que é feito no calor da emoção. Deus não tem compromisso com aquilo que é feito no desespero da alma. Esses dias atrás eu ministrei aqui, alguém vai lembrar, quando o salmista Davi faz uma oração que por muito tempo eu não entendi, até que o dia a revelação chegou. O salmista Davi orou dizendo: aquieta minha alma. Davi estava conversando com ele mesmo e dizendo para a própria alma: aquieta-te dentro de mim e espera em Deus. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração e diga para você mesmo: alma, aquieta-te. Alma, silencia-te e espera em Deus. Nós precisamos aprender a silenciar nossa alma, aquietar a nossa alma. Nós precisamos aprender a esperar o propósito de Deus. Sabe, queridos, eu vou dizer algo aqui meio contraditório, mas fique comigo que você vai entender. Você não foi chamado para resolver problemas da sua alma. Nós perdemos muito tempo resolvendo conflitos internos e problematizando os nossos próprios conflitos. Nós desperdiçamos um tempo precioso com os nossos próprios conflitos. E Deus olhando para mim, para você, dizendo: eu tenho coisas lindas para você. Se desembaraça dos negócios dessa vida, porque o bom soldado não se embaraça com negócios dessa vida. Se solta disso. Eu vou dizer algo para você aqui que o Espírito Santo ministrou no meu coração hoje. Fazer milagre nunca foi problema para Deus. Eu vou dizer de novo: milagre nunca foi problema para Deus. Lázaro está doente, para Deus, mas ele vai morrer. Mas ele morreu. O poder é o mesmo, a autoridade é a mesma. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque o problema não era resolver Lázaro. O problema de Lázaro já estava resolvido.
Porque Jesus olhou para a família dele e disse, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Lázaro não morreu, ele apenas dorme. Lázaro estava morto, sim ou não? Mas Jesus olhou e disse: ele apenas dorme. Por quê? Porque para Jesus, olha, até arrepia. Para Jesus, o que aconteceu com Lázaro não era problema, porque Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus não estava olhando para o Lázaro morto, ele estava olhando para o Lázaro vivo. Levante a tua mão. Enquanto você está preocupado com isso, enquanto você está perdendo sono, enquanto você está angustiado, enquanto você está aflito, Jesus está olhando para você e dizendo: isso não está morto, isso já está vivo, isso já está resolvido, a porta já está aberta, a doença já foi curada, a família já foi restaurada, Lázaro está vivo. Aleluia! Jesus não está olhando para isso como um problema, Jesus está olhando para isso já resolvido. Pastor, mas se Jesus já sabia que estava resolvido, por que Lázaro ainda estava no túmulo? O problema nunca foi Lázaro, o problema foi as pessoas que estavam ao redor. O problema não é o teu defunto, o problema é você. O teu defunto continua no sepulcro, não porque Deus quer ele morto, não porque Deus não tem poder, não porque Deus te esqueceu, não porque Deus te abandonou. E crente adora dar apelido para Deus. Não, irmão, você está num deserto, é por isso que Deus não fala, Deus está em silêncio. Não tem nada a ver com deserto, tem nada a ver em silêncio, porque o único tempo que Deus ficou em silêncio foi 400 anos antes de Jesus nascer. Depois desses 400 anos, Deus nunca mais ficou em silêncio, porque a palavra dele é a voz dele na terra, e enquanto a palavra for pregada, Deus está falando com a gente. Deus não está em silêncio coisa nenhuma. Pastor, então por que Lázaro continua no túmulo? O problema não está em Lázaro. O teu defunto continua no túmulo, porque você ainda não entendeu o propósito. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. O problema não está no túmulo, o problema está em nós. O problema está em nós, que entramos em desespero e vamos cobrar Jesus, dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. O problema está em nós, que corremos até Jesus para atribuir culpa e responsabilidade. O problema está em nós, quando nós não visualizamos o milagre sobre a ótica de Deus. Pastor, por que Lázaro continua no túmulo? Porque você está enxergando Lázaro com as lentes da sua alma. E todas as vezes que nós olhamos para o nosso Lázaro com as lentes da alma, nós só enxergamos sepulcro. Todas as vezes que nós olhamos para o nosso problema com as lentes da alma, nós só enxergamos dificuldade. Eu não sei você, mas eu tenho um problema muito sério em conversar com pessoas que para cada solução ele encontra um problema. Tem alguém assim lá, pastor Gabriel, na empresa? Para cada solução que você arruma, ele encontra uma dificuldade. Sabe quando que essa pessoa vai enxergar o problema resolvido? Nunca. Sabe quando que Lázaro vai sair do túmulo? Nunca. Pastor, o culto de hoje é para orar para Lázaro ressuscitar? Não. Pastor, o senhor vai orar para Deus resolver o meu problema? Não.
Pastor, o senhor vai colocar a mão na minha cabeça e dizer: Deus, faz um milagre? Não. O que o senhor vai fazer? Eu vou te ensinar a enxergar a tua vida com o olhar de Deus e não com o olho da tua alma. Porque enquanto você estiver olhando para a tua vida com o olhar da tua alma, você vai ver problema, tristeza, frustração, decepção, angústia, aflição. Mas quando você olhar para a tua vida com o olhar de Deus, vai todo mundo na tua casa dizer: morreu. E você vai olhar e vai dizer: está dormindo. Alguém vai olhar e vai dizer: acabou. Você vai dizer: ainda tem chance. Todo mundo vai olhar e vai dizer: acabou, não tem mais jeito. Você vai olhar e vai dizer: está só descansando um pouco. Daqui a pouco Deus levanta ele. Aleluia. O problema não é Lázaro, o problema sou eu entender que Lázaro está dormindo. Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 12: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. O que é transformai-vos? No original, Paulo usa a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é espiritual recebe o que é do Espírito e toma posse. Quem não é espiritual não entende nada. Porque a Bíblia diz que quem é espiritual discerne o que é do Espírito, mas por ninguém é discernido. Não espere que as pessoas vão compreender a sua atitude de fé. Não espere que as pessoas vão entender o teu posicionamento de fé. Não vai. Se prepare para ser um patinho feio no meio de uma sociedade corrompida. Se prepare para ser um estranho no ninho. Porque enquanto todos estão chorando a morte, você está dizendo: está dormindo. E você vai dizer: pastor, mas eu estou lutando sozinho. Pastor, mas eu estou remando contra a maré. Mas a maioria sempre duvidou. Deus não precisa que todo mundo acredite, Deus precisa que você acredite. Deus não precisa que a sua família inteira acredite, Ele precisa que você acredite. Creia no Senhor Jesus, só creia, e será salvo tu e a tua casa. Jesus olha Jesus chega em Betânia e Lázaro já está morto. Para eles, Lázaro está morto. E Jesus olha para eles e diz: Lázaro não morreu. Lázaro apenas dorme. Sabe, queridos, o problema é que a gente foca tanto no problema, a gente foca tanto na dificuldade, a gente foca tanto nas circunstâncias, que a gente esquece de ver Deus. E enquanto a nossa alma estiver gritando dentro de nós o problema, o nosso espírito é silenciado. E aí nós somos tomados pelo problema e não enxergamos Deus no problema. Nós somos tomados pelo problema e não enxergamos mais Deus. O que eu preciso, pastor? Nós precisamos silenciar a nossa alma e entrar em um lugar chamado descanso de Deus, o esconderijo do Altíssimo. Nós precisamos levar o nosso espírito até esse lugar chamado esconderijo do Altíssimo. E quando nós entramos no esconderijo do Altíssimo, nós encontramos descanso. Nós encontramos repouso. E como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 4, nós entramos no sábado. Porque para quem vive pelo Espírito, todo dia é sábado. Todo dia é dia de descanso.
Para quem vive pelo Espírito, o escritor aos Hebreus no capítulo 4 fala que nós entramos no sábado de Deus e nós descansamos. Qual é o segredo, pastor? É entrar nesse lugar chamado habitação de Deus, esconderijo do Altíssimo. E pastor, por que eu consigo descansar quando eu entro no esconderijo do Altíssimo? Eu descanso porque eu confio naquele que tem todo o controle na sua mão. Sabe por que nós somos pegos pela ansiedade? Porque nós queremos resolver. Sabe por que nós somos pegos pela ansiedade? Porque nós queremos ter o controle. E ansiedade é preocupação, é se pré-ocupar. Ou seja, ocupar antes, pré-ocupar. Jesus disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus disse isso? Ele explica: porque você não consegue controlar nem os fios do cabelo da sua cabeça. Em Mateus, Jesus, no Sermão da Montanha, Jesus vai dizendo: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, observe os pássaros do céu, que não trabalham, mas o Senhor dá alimentos para ele. Observe o lírio do campo, que não fia, mas se veste de uma forma que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. O que Deus está dizendo? Olha, se eu cuido do pássaro do céu, e eu cuido do lírio do campo, eu tenho cuidado de vós. Eu quero que você entenda esse conceito de preocupação, esse conceito de ansiedade. Ansiedade é dizer para Deus assim: Deus, eu não confio no que o Senhor está fazendo. Preocupação é dizer para Deus assim: Deus, eu prefiro controlar do meu jeito. Preocupação é dizer: Deus, eu não sei se o Senhor vai fazer. Então, se eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu estou preocupado aqui. E nesta noite eu estou te convidando a silenciar a sua alma barulhenta e entrar nessa quarta dimensão do Espírito, na dimensão da fé, onde você crê que Deus já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais, e você pode descansar em Deus, porque o que você precisa Deus já fez. Deus já fez. Feche os seus olhos e diga assim: eu sou abençoado. Pronto. Ele já te abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. A Bíblia diz que Jesus se aproxima do sepulcro. Jesus olha para o sepulcro e Jesus não faz uma oração para Lázaro ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus faz uma oração. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, João capítulo 11, João capítulo 11, no versículo de número 41. Jesus faz uma oração dizendo assim: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que eles creiam que tu me enviaste. E no versículo 43 ele diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Olhe para cá um pouquinho. Você percebe que Jesus não orou para Lázaro ressuscitar? A oração de Jesus foi: Pai, eu só estou orando para que eles vejam eu orando. Eu só estou orando para que eles creiam. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Jesus não orou assim: Pai, ressuscita Lázaro. Por quê, pastor? Porque para Jesus Lázaro só estava dormindo. Jesus não olhou para Lázaro dentro do
sepulcro e disse assim: Lázaro, ressuscite, acorde, espírito volte. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Por quê, pastor? Porque Jesus sabia que Lázaro só estava dormindo. Pastor, o senhor disse que não ia orar para Deus fazer um milagre na minha vida? Não, eu vou orar para que você entenda que aquilo que Deus tinha que fazer, Ele já fez por você. O que eu preciso entender é que eu já recebi o que eu preciso de Deus. O que eu preciso entender é que eu não preciso mais chorar diante de um sepulcro, porque eu já sei que só está dormindo. O que eu preciso saber é que quando Jesus chega na minha casa, aquilo que está morto volta para a vida. Eu preciso entender que quando Jesus chega, Ele traz para fora aquilo que eu já tinha enterrado. Sabe, queridos, eu vou encerrar aqui. Quando Jesus disse assim: onde está o morto? Quando Jesus disse assim: onde está? Onde vocês colocaram Lázaro? Sabe qual foi a resposta da família? Jesus, ele já cheira mal, porque se passaram 4 dias, e Jesus disse assim: me leve até o sepulcro. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Jesus nunca se importou com o cheiro mau daquilo que nós enterramos. Eu vou dizer algo para você aqui, receba isso em nome de Jesus. Essa semana ainda eu precisei ministrar isso na vida de alguém que estava desesperada, porque foi condenada, excluída, abandonada, julgada. É impressionante como ainda hoje os fariseus estão com as pedras na mão, condenando os pecadores. É impressionante como até hoje as pessoas estão com pedras na mão para jogar naqueles que falharam. E essa pessoa me procurou e falou: pastor, eu não consigo mais nem orar. E eu precisei de muito tempo para ministrar para aquela pessoa, para que ela entendesse que o nosso cheiro mau não afasta Jesus. Por mais que nós já tenhamos enterrado aquilo que Deus nos deu, por mais que já tenhamos enterrado e aquilo já esteja cheirando mal, Jesus se aproxima para ressuscitar. Se coloque em pé comigo, por favor, eu quero orar com você. Eu quero ministrar sobre a sua vida hoje de maneira muito séria e muito confiante naquilo que Deus me entregou essa tarde, porque nós acreditamos em um Deus, nós acreditamos em um Jesus que ressuscita o filho da viúva de Naim. Como assim, pastor? Nós até acreditamos em um Jesus que ressuscita a filha do centurião. Como assim? O Jesus que ressuscita a filha do centurião é aquele Jesus que resolve uma coisa que acabou de acontecer, porque ela tinha acabado de morrer. O Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim resolveu um problema que estava quase enterrado, mas ainda estava na mão da mãe. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então nós acreditamos em um Jesus que resolve aquilo que acabou de acontecer. Nós até acreditamos em um Jesus que resolve algo que nós já íamos enterrar, mas nós ainda estávamos segurando. Mas Jesus te trouxe aqui hoje, Jesus te segurou nessa mensagem para dizer para você: o mesmo Jesus resolve aquilo que você já enterrou, aquilo que você já desistiu, aquilo que você colocou uma pedra em cima. Jesus vai lá. O mesmo Jesus que resolve aquilo que acabou de morrer, resolve aquilo que já está enterrado faz tempo. Pastor, mas olha,
Jesus pode resolver isso aqui, mas eu já até coloquei uma pedra em cima daquilo. Se você até colocou uma pedra em cima desse assunto, então tira a pedra hoje, porque Jesus chegou para trazer para fora aquilo que você já tinha enterrado. Sabe, queridos, Jesus chegou hoje para perguntar para você: onde está o teu Lázaro? Jesus chegou hoje para perguntar para você: aonde você enterrou, aonde você desistiu, aonde você colocou uma pedra em cima. Ah, Senhor, faz muito tempo que eu enterrei. E Jesus está dizendo: pega na minha mão e me leva até o sepulcro, porque quando eu chego, não importa quantos dias tenha morrido, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Pastor, o que eu preciso para ver a glória de Deus? Crer. Aleluia. Pastor, o que eu preciso para ver acontecer na minha vida? Crer. Como assim, pastor? Mas é só isso? Crer. A única resposta de Jesus para Marta e Maria foi: se creres, porque o milagre continua sendo responsabilidade de Deus. Feche os seus olhos, levante as tuas mãos. Eu vou dizer de novo: transformar a situação continua sendo responsabilidade de Deus. Mudar a história da tua vida continua sendo responsabilidade de Deus. Resolver essa situação continua sendo responsabilidade de Deus. Mudar o rumo disso tudo continua sendo responsabilidade de Deus. Pastor, o que eu preciso fazer? A tua função é apenas crer. Pastor, mas é muito difícil. O que eu preciso, querido, o que eu quero te explicar, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que não importa o grau da dificuldade, porque não existe dificuldade que supere o tamanho do poder de Deus. O que eu preciso que você entenda é que o mesmo Jesus que curou a febre da sogra de Pedro, é o que tira Lázaro 4 dias do sepulcro. Para Deus a febre e o morto é a mesma coisa. Para Deus abrir a porta pequena e a porta grande é a mesma coisa. Para Deus resolver a tua situação hoje e resolver a situação que você já desistiu, para Deus é a mesma coisa. Pastor, o que muda? O que muda é o tamanho da minha fé? Não, Jesus nunca pediu uma fé grande para ninguém. A resposta de Jesus foi: se a tua fé for como um grão de mostarda. Pastor, então eu preciso de uma fé muito grande? Não, você precisa de uma fé que creia. E o que é crer, pastor? Eu já ensinei aqui. Crer no original, no grego, é pistel. Significa literalmente pensar que é verdade. Diga comigo: crer é pensar que é verdade. É isso. É assumir uma mentalidade de que já aconteceu. É assumir a mentalidade que a porta já está aberta. O difícil não é Lázaro sair do túmulo. O difícil é eu enxergar Lázaro vivo dentro do túmulo. O difícil não é ver o paralítico andando. O difícil é crer que ele já está andando, por mais que ele esteja no chão. Para Deus nunca foi difícil fazer, mas para nós é difícil crer. Nós dizemos assim: ah, pastor, se Deus fizer, né? Nós dizemos assim: ah, pastor, pela fé eu até acredito. Ah, pastor, olha, eu até sei que Deus pode fazer. Nesta noite Jesus está dizendo: se creres, se você pensar que é verdade, se você assumir a mentalidade de que já aconteceu, verás a glória de Deus.
Eu quero que você feche os seus olhos, deixe as suas mãos abertas. Feche os seus olhos e abra as suas duas mãos. E eu quero que você faça uma oração diferente agora. Eu quero que você faça uma oração de visualização. Como assim, pastor? Em nome de Jesus, eu quero que você consiga ver aquilo que Deus já fez. Pastor, que história é essa? Em nome de Jesus, sabe, querido, eu não quero que você ore mais dizendo: Deus, mude a situação, Deus, abre a porta, Deus, cura a enfermidade, Deus, resolve aquilo, Senhor, liberta, Senhor, salva. Não, eu quero que você olhe para isso e comece a adorar dizendo: Senhor, eu te adoro pela minha cura, eu te adoro pela libertação da minha casa, eu te adoro porque a porta já está aberta, eu te adoro porque o milagre aconteceu, eu te adoro porque o meu Lázaro já ressuscitou, eu te adoro porque eu saí da minha casa e eu deixei Lázaro morto, mas eu volto para casa e o meu Lázaro já está vivo, a minha saúde já está restabelecida, porque eu creio. Porque eu creio que já é, porque eu creio que já aconteceu. Pastor, mas ainda estão dizendo que não mudou nada. Você não precisa ser guiado pelo que os outros falam, você é guiado pela palavra que você recebe. E a palavra que você recebe hoje é que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a manifestação da glória de Deus. A palavra que você recebe hoje é que aquele Lázaro que você estava chorando até hoje, ele não morreu, ele apenas dorme. A resposta de Deus chega para a tua vida hoje, e a resposta de Deus para você é: já aconteceu o milagre. Já aconteceu. Pastor, ora por mim para que aconteça. Não, eu estou liberando a palavra. Ande na palavra. Eu estou liberando a palavra. Viva pela palavra. Eu estou liberando a palavra. Confesse a palavra. Eu estou liberando a palavra, e a palavra diz que já é. A palavra diz que você já tem. A palavra diz que você já recebeu. A palavra diz que você já é mais do que vencedor. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga: eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aleluia. Olhe para cá. Em nome de Jesus, assuma a identidade da fé. Em nome de Jesus, não permita que a tua alma coloque dúvidas no teu coração, dizendo: mas será? Não, será não faz parte da tua história. O será, o talvez, não faz parte do teu vocabulário. Talvez o teu corpo vai gritar dizendo: a dor está aqui, mas você vai olhar e vai dizer: mas eu sou curado. O problema não é que a cura não chegou, o problema é que você, dor, não entendeu que o meu corpo não é mais o seu lugar. Você tem que ir embora, porque eu sou curado. Você tem que entender que a porta já abriu, e você vai entrar por ela. Levante a tua mão em nome de Jesus e receba essa palavra. Você já é abençoado, você já é curado, você já é liberto, você já recebeu toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Diga: eu recebo essa palavra, e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Amém.